Gabriel Silveira Pereira, sou atualmente, né, assistente de alunos aqui do campus e coordeno o nosso núcleo de atendimento às pessoas com necessidades educacionais específicas, o NAPNE. Né, no período da pandemia, né, eu estive coordenador da assistência estudantil também, então ao longo da entrevista eu vou falar muito mais como coordenador da assistência, porque foi o período mais longo, né, que eu estive à frente ali. Sou servidor aqui do Campus Osório desde junho de 2015, então já tenho 7 anos aqui na instituição. Destes 7 anos, mais ou menos 3 como coordenador da assistência, e mais agora esse de março para cá como coordenador do NAPNE. Então, na metade do período, né, em cargo de gestão. Cheguei no campus com 18 anos, então a minha trajetória acadêmica se deu em paralelo com a minha trajetória profissional aqui. Quando eu ingressei aqui no campus, eu estava iniciando o curso de letras, posteriormente concluí o curso de letras, fiz processos gerenciais, segunda licenciatura em pedagogia, mestrado em educação, né, e especialização em orientação educacional, enfim, então toda a minha trajetória vem em paralelo, né, em diálogo com o contexto do Instituto Federal. Inclusive, as minhas experiências formativas, a ênfase dos estudos, das práticas também se deram em relação ao contexto, tanto que o TCC da especialização era um diálogo da orientação educacional com a formação para o mundo do trabalho, e no mestrado também as concepções sobre o currículo integrado da educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, né, a partir de uma experiência do PROEJA, do IFRS Campus Alvorada. Nossas atividades como assistente de alunos, enfim, que é o cargo que eu ocupo, estão muito relacionadas à assistência e orientação dos estudantes nos mais diversos aspectos. Então, a gente atua dentro de uma perspectiva integrada, né, então sempre em diálogo com a dimensão pedagógica, a dimensão psicossocial, no acompanhamento dos nossos estudantes. Então, olhamos para as especificidades, para as características, fazemos todo um acompanhamento das suas trajetórias formativas, considerando os históricos anteriores, suas necessidades, né, do campo psicológico, pedagógico, social, as necessidades formativas também relacionadas ao seu desenvolvimento e à sua aprendizagem, seus históricos anteriores e as constituições de percurso. Foi um grande desafio, em especial, agora trazendo para o campo pessoal também, porque eu estava finalizando meu mestrado, né? Então, eu estava com todo o período ali de desenvolvimento, já havia coletado os dados, né, para construir a minha dissertação, enfim, já estava super bem encaminhada, mas ainda assim eu precisava analisar e trabalhar com eles, né, não tinha mais disciplinas a fazer, então eu estava numa situação confortável como pesquisador, no sentido de, bom, né, eu já tinha os meus dados, já tinha o material todo ali, eu tinha que sentar e desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, a gente se viu desafiado a todas as mudanças, né, porque diante dessa nova organização, desse novo modelo, e da não necessidade de estar presencialmente na instituição, eu voltei para a casa dos meus pais por um período, né, então, por questão de organização financeira, né, socioeconômica, e também até por questão de cuidado mesmo, porque aqui eu morava em casa e lá, aliás, aqui eu morava em apartamento, lá nós tínhamos casa, então era muito mais confortável, muito mais tranquilo para estar. Então, retornei, fechei o meu apartamento aqui, e acabei adquirindo um apartamento aqui, inclusive, nesse período, então foi todo um processo de mudança, né, e fiquei na casa dos meus pais, na praia, que era muito mais acessível para mim e muito mais tranquilo para me gerenciar, né, e também a questão de suporte mesmo, porque naquele primeiro momento, e claro, aqui temos o Marcelo, né, presente, a nossa rotina ficou muito intensa, né, haviam dias que havia dias de fazer 7, 8 reuniões, e não é brincadeira, é verdade, assim, de uma sequência, tu tinha reunião às 9 da manhã, daqui a pouco às 10, daqui a pouco às 11, daqui a pouco uma reunião de faz às 16, às 18, às 20, então, assim, nós tínhamos uma demanda altíssima, né, porque quando a gente foi sistematizar o trabalho e começamos a organizar as práticas formativas, o que a gente ia propor aqui, para ali, como é que a gente ia desenvolver o vínculo com os estudantes, como é que a gente ia aproximar, a demanda foi intensa. Então, todos nós ali fomos muito absorvidos, em especial os colegas que estavam ali, o grupo técnico e os colegas que estavam na gestão. Então, fomos muito absorvidos. Então, a minha ida também para casa foi uma forma de ter um apoio, né? Então, um apoio familiar, né? Da mãe e de tudo mais, porque realmente exigiu muito, exigiu, assim, uma dedicação integral mesmo à instituição e à construção do trabalho, né?
Assim, ao longo do período, a gente acabou propondo muitos plantões e reuniões, enfim, para conversar com os nossos estudantes. E conversar, muitas vezes, nós não tínhamos nenhuma pauta específica para conversar com eles, dado justamente a incerteza do momento que vivíamos. Então, não tínhamos, né, fizemos uma série, lembro com muita clareza das reuniões que fazíamos com os quartos anos, que eram aqueles estudantes que estavam ali sedentos por ter uma resposta institucional. Vamos ou não vamos nos formar? Teremos ou não teremos condições de fazer um vestibular? Então, cansamos de fazer reuniões com eles e dialogar e dizer, olha, a gente não tem uma perspectiva ainda, mas, ao mesmo tempo, a gente está tentando, a gente tem essa resposta, então acompanhávamos muito as reuniões do Consup para ver em que pé andavam as discussões, né, como constituir, né, que caminhos estavam sendo trazidos, e muitas daquelas reuniões, né, ficavam assim, bom, é nessa que será aprovada, é a partir disso que será iniciada, e tudo isso foi bastante moroso e exaustivo, porque vimos os esforços de todos, vimos que todos estavam trabalhando, mas, ao mesmo tempo, para aquele que estava tão próximo de se formar, para as famílias, era difícil também compreender, depois de alguns meses, o esforço que estava acontecendo. Então, também, em paralelo, algumas escolas já estavam retornando às atividades, e nós um pouquinho mais para trás, na questão de tempo mesmo. Então, a cobrança ficava ainda maior, mas como o Instituto Federal, com toda essa estrutura, ainda não voltou? Por quê? Né? Então, esse porquê se fez muito presente. E, diante disso, a necessidade de conversarmos com as famílias, de conversarmos com os estudantes, foi se intensificando. E, ao mesmo tempo, um esforço contínuo e conjunto de buscarmos mantê-los na instituição, porque diante da perspectiva de não haver perspectiva, né, de não haver uma data prévia de retomada, tampouco de conclusão, alguns estudantes foram deixando a nossa instituição, né, foram, né, indo para outras, pedindo transferência e se utilizando desses caminhos. E isso foi um grande desafio, porque para nós que vínhamos dialogando e constituindo uma assistência estudantil forte, coesa e sempre preocupada com a permanência e o êxito dos nossos estudantes, vermos eles saindo e, ao mesmo tempo, sem podermos dar uma resposta de garantia, era muito triste.